consegui encontrar pessoalmente, mas a todos sejam dadas as boas-vindas aqui do nosso Centro de Ciências, Letras e Artes. Essa noite recebe o cineasta e também, vamos dizer que ele é um poeta, um escritor, um artista com várias faces, né? Um grande estudioso e que produz para a gente esse trabalho, né, sobre Deus como um delírio, né, que nós vamos assistir logo a seguir. E convido todos, inclusive, já a formularem durante o filme alguma dúvida, para depois perguntarem ao próprio autor, né, o próprio escritor, que é o Figueirinhas, se não tem esse livro também já pronto para a impressão, né, que nós queremos vê-lo impresso, fazer o lançamento dele aqui, né, Figueirinhas eu conheço há muito tempo. Bom, para evitar a microfonia, no momento em que eu cito o próprio Figueirinhas me convidou para fazer um filme na casa do Fernando Calef, uma casa muito assim, meio estrambótica, que o Calef construiu lá na cidade universitária, ali perto do campus 1 da PUC, né? E então ele fez esse trabalho sobre essa casa, que, por sinal, foi feita com materiais de construção e tem muitos detalhes, muitos ornamentos, inclusive ele recolhia bustos, né, de estátuas que ele ia encontrando, e então ele formou todo um ambiente diferente, rústico, mas de muito bom gosto, né? Então o Figueirinhas fez este filme chamado Pedras que Falam, né? E então ele me convidou para participar junto com, inclusive, Nisa de Castro Tanque, né, que cantou lá, juntamente com o Chiquinho Costa, né, acompanhando. Enfim, houve vários... É um filme de muita arte. Foi daí que nasceu o nosso relacionamento. Eu admiro muito o Figueirinhas pelo seu conhecimento, pela sua grande cultura e pelo seu gosto pela literatura. Ele lê muito, ele pesquisa, ele se aprofunda. Então, surgiu a oportunidade de fazer este filme, que tem também o apoio do Giovanni Galvão, né, que hoje nos dá o prazer de estar aqui presente, né, que foi um dos nossos diretores. E então eu saúdo a minha diretoria, que está presente na pessoa da Beth Ferri, que é a nossa primeira secretária, que está aqui na frente, o doutor Augusto Scorza, que é o nosso presidente do Conselho Fiscal, né? Tem mais alguém do Centro de Ciências? Não. Mas, enfim, eu quero também aproveitar este momento de saudação para agradecer a presença do presidente da Academia Campineira de Letras e Artes, o Sérgio Galvão Capone, né? O presidente do Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Campinas, que é o Adilson Roberto Gonçalves, o nosso ilustre e internacional, impecável artista plástico, que é o Mário Graven Borges, né? Hoje realmente enriquece aqui a nossa plateia. E eu quero, sem deixar de mencionar a todos vocês que estão presentes, né, que vieram prestigiar este evento, né, eu quero agradecer também a presença do Dr. Joaquim Zailton Mota, do Estudos do Amor, grande psiquiatra, sexólogo, né, que eu conheci já há bastante tempo,
como apreciador da música lírica nas audições da ABAL. E, então, muito obrigado pela presença, né? Bem, dito isto, eu acho que a gente pode dar a palavra aqui a introdução, né, para a apresentação deste filme ao nosso cineasta. Fernando Figueiredo. Vamos ver se está funcionando. Acho que sim. Antes de mais nada, gostaria muito de agradecer ao Dr. Alcides Acosta, que eu trato para Alcides, por você, porque somos amigos de há longa data, mas agora aqui formalmente, o Dr. Alcides, e queria muito particularmente agradecer a várias pessoas que possibilitaram isto. Em primeiro lugar, ao protagonista, ao César Vieira, que, em não sendo um profissional, atuou de uma forma maravilhosa, espetacular. E queria agradecer a mais duas pessoas. Uma delas é exatamente você, que num momento terrivelmente difícil da minha vida, logo após a pandemia, foram duas pessoas que vieram ter comigo e que se solidarizaram com aquilo que eu estava a viver. Nomeadamente, um foi o próprio Alcides e o outro, o meu querido amigo e vizinho, Ivan Orkalec, e a esposa, que são duas pessoas extremamente amáveis e impecáveis, são pessoas extraordinárias. E, finalmente, eu queria agradecer muito particularmente a Giovanni Galvão, graças a ele que foi possível este filme, não é? E eu acho oportuno falar disto, porque... Melhor falar sem ele. Vamos lá, ver se dá para ouvir, não é? Muito particularmente pelo seguinte: além de eu ter conseguido viabilizar este filme, é impressionante que eu, no fundo, sou um oportunista, porque eu só lucrei com ele. Porque a ideia, se me permite, parece que estou fugindo um pouco ao assunto, mas não. Tudo começa por um livro. Por um livro. Livro esse que eu venho estudando ele há pelo menos 25 anos. Eu comecei a me interessar por metafísica, física, matemática, filosofia, desde os meus 43 anos. Portanto, já não vão 35 anos ou mais. E assim que entrei nessa crise profunda, logo após a pandemia, convidei o Giovanni para tomar um copo de vinho comigo e disse do meu propósito. Mas eu nunca, sou há muitos anos amigo dele, nós nunca falamos em Deus, nem em coisa nenhuma. Se me perguntassem o que é que ele era, eu diria, eu não sei, parece-me que é um indiferente. E disse do meu propósito, e só podia ter sido providencial, até no sentido teológico da palavra, foi uma bênção, porque ele se declara para mim que é um ateu. E eu falei, mas fantástico, isso é formidável, é tudo o que eu preciso. E logo se propôs, que era um homem honestíssimo, corretíssimo, se propôs a rever o livro e a transcrevê-lo do português de Portugal para o português da língua brasileira. E depois, chegado ao fim, que demorou quase 2 anos e meio a fazer o filme, porque teve uns interregnos pelo meio e tal, e depois havia sempre um melhoramento e tal, até que ele faz uma súmula do livro e diz-me, olha, isto é o que eu penso e tal, mas não me ponha no livro, que você vai se prejudicar com isso. E eu, sem ter lido, falei, não, eu só vou ganhar com isso, seja lá o que for, venha aquilo que é. Bom, a primeira apresentação dele se declara como um ateu, e eu até no prólogo digo, eu tenho um pensamento muito próximo de Jean Paul Sartre. E é interessante porque o Giovanni Galvão consegue ser o ateu mais cristão que eu conheci até hoje. Em 74 anos, nunca conheci um ateu tão cristão como esse meu amigo, que ele não é meu amigo, nem eu sou amigo dele, somos irmãos, combinamos isso recentemente, não, a amizade acabou, agora somos irmãos por opção. Eu fiquei encantado com a ideia. E ele mandou-me aquele texto, depois ele reescreveu e já não era mais ateu, era agnóstico. Tinha mudado, já mudou um pouco, mas pouco, porque há uma gama muito ampla de agnósticos e de ateus, por mais variados motivos.
E é interessante porque é que ele é verdadeiramente um cristão. E ele sabe disso e tem consciência disso. É que ele procede como um autêntico cristão. A pessoa que eu conheço, particularmente, que mais investiu efetivamente na cultura de Campinas, no anonimato total e completo, é o Giovanni Galvão. Mas não se limita à cultura nem à arte, é a filantropia. E eu vi cenas inacreditáveis. Eu vou narrar muito rapidamente uma. Tínhamos marcado um breakfast num restaurante, num café classe média alta, média média, e estávamos no meio do café, e ele levanta-se, desculpa, venho já e tal. Eu pensava que ele ia no toalete. Depois ele veio ter comigo, desculpa. Tem um rapazinho ali fora, de 17, 18 anos, sem dentes, está aqui para ver se arruma um emprego, e não lhe dão nada de comer, nem coisa nenhuma. E ele puxou de um cartão e disse, filho, trata os dentes, está aqui o meu cartão que eu pago. Disse que assim, este cara é muito melhor que eu tenho que aprender com ele. E eu aprendi muito com ele. Aprendi com um grande ateu, aliás, por final. E depois, não, ele disse, bom, olha, isto, eu não sou radical, agora você tinha que ver o que é um ateu radical. E eu, o que eu preciso é de um ateu radical, para tentar refutá-lo, com seriedade e com honestidade. Então ele mandou-me por e-mail, que era uma entrevista, suponho eu, uma jornalista questionando um ateu radical. Eu analisei aquilo, e passados uns dias liguei para ele, comecei a rir e falei, mas é isto o ateu radical? É isso. Porque isso até você era capaz de refutar, você sendo agnóstico. Porque isto, além de ser, desculpem a expressão, ridículo, é incoerente, é insuficiente, é básico. Entretanto, trata-se de um senhor, que a não sabe muito bem quem ele é físico, matemático, astrofísico, tem 2 mestrados, um doutoramento, é membro do Instituto não sei das quantas, é um cara importantíssimo. E começa assim o texto. Deus não existe. 3 linhas abaixo, e ele diz assim, não é possível nem demonstrar a existência, nem a inexistência de Deus. O que é que isto é? Incoerente e mentira. Enfim, porque é possível sim. E nós o demonstramos assim de uma forma muito superficial no filme e no livro, de uma forma exaustiva, tanto quanto fui capaz, não é? E coadjuvada pelo Giovanni Galvão, que também fazia algumas perguntas e tal. E até interessante que no livro tinha muitas daquelas, não sei se eram 20 ou 30 questões, que já estavam no livro. E as que não estavam, eu coloquei-as no livro. E faço questão de só citar mais uma, que é muito curiosa. Uma das perguntas dele é assim, aliás, um dos comentários dele é interessante, aliás, nem vou dizer que está no filme. Estou a fazer muito rapidamente. É que nas notas de dinheiro de vários países tem In God We Trust. Isto é uma imposição do divino. E depois vem a resposta no livro, que também está aqui assim, olha, isso é um apelo aos bons princípios, ao bom uso do dinheiro. Não é? Ou você preferia que pusesse In Marx We Trust, ou In Engels We Trust, ou In Adolf Hitler We Trust. Escolha. Não é? E por aí vai, quer dizer, até se torna uma brincadeira a refutação a essa argumentação, portanto, ateísta, não é? E então esse livro foi uma realização tremenda. O Giovanni Galvão passou dias e dias, noites e noites, porque eu dormo muito pouco, desculpa falar, mas é verdade, não é? Deita-se muito cedo e acorda de madrugada e está lá revisando e pondo lá no português da língua brasileira e tal, e estava muito interessado neste assunto, tanto quanto eu. Eu mais ainda, eu só lucrava, porque imagina se fosse pôr um cristão ali e tal. Aliás, até foi uma sugestão do ator, do protagonista, do César Vieira, do Carlos, que queria falar, porque é interessante, ele chegou ao fim, eu não sou nada disso, eu não sou nem ateu, mas ele representa o ateu radical de uma forma extremamente artística, de quem parece um profissional, não é? E eu disse, não vamos pôr, porque isto tem que ser 100% imparcial. E é só a tónica da verdade, seja de um lado, seja do outro. E é interessante que
Eu debrucei-me, nestes últimos 3 anos, recapitulei tudo que eu tinha estudado desde a minha infância, 11, 12 anos, depois parei até aos 40 e tal anos, porque eu era descendente de uma família burguesa, de aristocratas, e vivia naquele meio, e depois tive que trabalhar, e casei, tive filhos e tal, e até aos 40 anos eu abandonei os estudos completamente. E depois voltei aos 43, 45 a estudar, e agora há 3 anos desta parte, fui a rever e ver se descobria mais alguma coisa. E à medida que eu vou descobrindo coisas, eu cada vez me converto mais. É impressionante. Eu hoje mandei para o próprio Giovanni, que nunca tinha ido a fundo nisso, nos erros de Darwin com o evolucionismo. Se me perguntarem quem era o Darwin era uma pessoa extremamente boa e honestíssima. Porque quando ele começou a fazer as pesquisas dele, eu ia falar do assunto, mas vou voltar ao assunto. Ele repara, quando olha para os fósseis e se surpreende, fósseis muito antigos, ele esperava encontrar uma espécie em evolução e de repente aparece-lhe uma espécie repentina. E a tal ponto que ele é honesto que ele fala assim: este achado que eu tive agora faz-me, abre aspas, uma séria objeção à minha teoria. Imagina a humildade e a honestidade deste homem. Bom, no entanto, o Mendel, que era monge, estava lá no mosteiro, quietinho, era monge, ficou no anonimato por 36 anos. Não é? E depois houve 2 cientistas que disseram: não, esses dados que ele obteve da genética e tal, isso aí é fraude. Até que apareceram muito recentemente, no ano 2000, 2 outros cientistas que disseram: não, aqueles 2 que falaram que os dados de Mendel estavam errados, não, de facto são corretos, não houve fraude nenhuma em Mendel. Nem houve maldade por parte dos primeiros pesquisadores, houve um engano. Bom, mas já naquela altura era considerado o Mendel como o pai da genética moderna. Não é? E a partir daí veio aquela questão do DNA mitocondrial, também chamado o DNA de Eva, que não tem nada a ver com Eva, mas sim como a primeira mulher que existiu pressupostamente na África há 150 ou 200 mil anos atrás, e se verifica até os dias de hoje que o DNA mitocondrial só se era da mãe e não do pai. E esse é que era o ponto fraco do Darwin, porque o Darwin ele tinha uma visão morfológica sobre a natureza, como se a natureza tivesse propósito, inteligência e exercesse algum poder criativo. E realmente ele esqueceu-se que o ser humano é diferente de todas as outras espécies. É dotado de vontade própria e de razão. Não é? Isso é outro ponto de debate que eu defronto com o Sartre e com o próprio Giovanni Galvão, que é uma exceção porque, e se me permite, eu posso falar porque está publicado, vai ser publicado. Ateus do tipo do Giovanni Galvão são raríssimos, mas existem. Ele não duvida da existência deles. Ele conhece a Bíblia provavelmente melhor do que eu. Já leu mais de uma vez. E exigiu de mim um esforço hercúleo, porque eu consultei, eu registrei na bibliografia 53 referências bibliográficas. E depois eu disse assim: menino, você agora vai ter um trabalho danado, porque eu vou exigir que você justifique cada afirmação que você faz. Eu nunca me esqueci. De 53 referências bibliográficas, acho que são 150, foram as notas de rodapé, com referências, e aquele foi um trabalho exaustivo, mas que valeu muito a pena. Tudo aquilo é consistente, é corroborado pela verdade científica, teológica e filosófica. Não é? Mas então, tem um certo tipo de ateu, que é o caso dele. Ele não acha que não é preciso nem paraíso, nem o castigo eterno. Quer dizer, ele acha que o bem é espontâneo. Que o bem é uma coisa espontânea e o maior lucro que se pode ter, diz ele de uma forma poética, ele escreve muitíssimo bem, melhor do que eu. Ele escreve muito melhor do que eu, o Giovanni. Ele diz: basta ficar com o aroma nas mãos quando se faz uma boa obra. Isto é maravilhoso. E é profundamente cristão. Cristo fala textualmente. Você que convida os seus amigos para jantar, não convida os pobres, os coxos, os cegos,
porque os pagãos também fazem isso. Que mérito é que há nisso? Portanto, realmente, isto é profundamente humano, cristão e bonito, bonito mesmo. Quer dizer, fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar nenhum tipo de recompensa. Eu também tenho um jeitinho meu. Falei, olha, isso do paraíso tem dois aspectos. É um bónus por parte de Deus, por um lado. Por outro lado, tem lógica humana. Em sendo Deus, tem todo o sentido que em algum momento, não só aqui como na eternidade, que se junta às criaturas. É uma lógica tremenda e não podia ser diferente. Não é? E consoante a vontade de cada um. Não é? Então aí se levanta também a questão do mal, não é? Que é o grande argumento dos ateus, não é? Então, mas como é que Deus permite a maldade e tal? O mal é consequência direta do livre-arbítrio. E mais ainda, quer dizer, a existência do mal é uma prova cabal da bondade de Deus. Mas como assim? Você está maluco? Não, não estou maluco, não. É autêntico. Podemos ser robôs, podemos ser seres irracionais, como os animais, podemos ter cabeça e membros e tal, mas não ter razão, não ter consciência. E somos dotados disso à semelhança dele, morfológica e intelectual mesmo. Porque nós, o Cristo, que depois podemos discutir se ele é Deus ou se não é, mas assume a forma humana, e o ser humano, é uma pergunta muito interessante, não teria sido o homem a criar Deus, a inventar Deus? Eu respondo textualmente. Olha, o homem é capaz de criar coisas inimagináveis, inclusive até universos virtuais. Mas o universo real não foi capaz de ter criado. Bom, e por aí vai. Então, finalizando, que já me estou estendendo demais, eu queria agradecer muito, e que bom que foi ter um ateu, que nunca foi radical, agora é agnóstico, mais ou menos, e que mandou um texto de um ateu radical. E eu até falei para ele, olha, isto para tentar refutar com honestidade, é claro, e de uma forma sistémica, de uma forma, portanto, verdadeira e com lógica. É muito mais difícil refutar um agnóstico teísta do que um ateu radical. Porque é tudo falar-se ad hominem. E todos os erros da humanidade recaem sobre os cristãos. Não é? Isso também é discutido. Vale a pena, acho que vale a pena ver o filme, porque é uma síntese muito, muito suave, muito light do que está escrito no livro. Não é? Mas até faço questão de falar isto muito rapidamente. É assim, e os cristãos que matavam as pessoas nas fogueiras, e não só matavam, como ainda queimavam. E a minha resposta só pode ser esta: cristãos. Não eram apóstatas, fizeram o contrário daquilo que Cristo pediu. Agora, se intitula de cristão, o Hitler também se intitulava de cristão. Era cristão? Cadeirinho até era, foi batizado, não sei o que mais. Era cristão. Era um assassino, um monstro, o maior monstro, provavelmente, da história da humanidade, juntamente com os do outro lado, da extrema esquerda, tanto de um extremo como o outro, assassinos. Não. Então, mas isso aí está explicitado no filme. Agradeço imenso por terem vindo e peço desculpa desta explanação tão exaustiva, não é? E muito obrigado por terem vindo, tá? Todos. Trava-se um diálogo entre Carlos e Luís, que se questionam sobre o mundo e as possibilidades da existência ou não de Deus. Carlos é um materialista agnóstico teísta. Luís, um cristão convicto. Carlos, inconformado com a fome e as calamidades existentes no mundo, propõe como solução uma política de cunho marxista.
Luís faz uma rápida observação sobre as realidades circunstanciais que determinam esse estado de coisas. Olha, eu não vejo assim o mundo. Eu olho para o céu, observável, e vejo um colorido fantástico, um azul imenso, com nuvens brancas fabulosas. Olho para a cor do mar, para os pássaros, para as florestas, para a natureza. Eu acho extraordinário, de uma beleza incrível, não é? Já o mundo, no sentido de humanidade, de ações dos seres humanos, já é um preto e branco concomitante. Ainda assim, prevalece o branco sobre o preto. Portanto, o branco só é a maioria das pessoas que é boa. E algumas extremamente luminosas. São pessoas excepcionalmente boas. Pessoas que se esquecem de si e que se dão para os outros. Assim como existe, infelizmente, pessoas extremamente escuras, não é? Capazes de crimes hediondos. O facto é que o mundo está do jeito que nós queremos.